Boa noite, empregados e desempregados do meu Brasil. Kerly Barbosa já apareceu na abertura da live para mostrar quem é que manda hoje nesse negócio. Boa noite, Kerly Barbosa. Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado por participar. E temos o nosso elenco de sempre. Boa noite, Ellen Vivanco, direto dos 0 graus do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, pessoal. Flávio Valiati. Boa noite, gente. Nós aqui outra vez. Na semana passada eu não tinha lido que aí tem quiches. Me interessou, gosto muito de quiches. Não tem também. Gostamos. E o nosso autor, nosso Benedito Rui Barbosa, nosso João Emanuel Carneiro, nossa Glória Pérez. Boa noite, Daniel Cunha. Boa noite. Hoje estamos entrando na página 2, do dia 2 do Diário de um Desempregado. E para isso a gente trouxe a nossa convidada especial, Nossa Senhora de Kerly Barbosa, para falarmos sobre construção de autoridade. Na verdade, o que acontece? Existe um volume grande de desempregados. Eu acho que pela primeira vez, como a gente falou na semana passada, a gente tem um volume grande de bons profissionais desempregados, porque até então o panorama que eu observava muito era o seguinte: era o café com leite que tinha dificuldade de recolocação. Mas o bom profissional, ele era bastante disputado, ele não ficava mais do que 2 meses fora do mercado. Me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? E hoje eu vejo um volume grande de profissionais bons desempregados. Eu tenho um volume considerável, não sei se isso é uma realidade para vocês também, Kerly, Ellen, de profissionais, inclusive diretor executivo, C-level, assim, com 1 ano para recolocação, ou até nivelando por baixo hoje em dia na questão salarial. Então, as pessoas usam o LinkedIn como uma das plataformas para se prospectarem, né? Eu acho natural, é uma rede social hoje que é muito utilizada, só que a frase que eu mais ouço é a seguinte: eu botei lá um perfil no LinkedIn, mas não serve não, ninguém me chamou para nada. Kerly, isso é suficiente? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Respondendo a sua pergunta, o LinkedIn gosta de quem gosta dele. Não basta você ter um perfil, você precisa ser atuante na rede. Porque ter um currículo online já não é mais suficiente quando a gente fala de uma realidade de 13 milhões de pessoas em busca de recolocação. Então, precisa ter um diferencial, precisa de fato construir essa marca para conseguir. E como você entende que a gente pode trabalhar essa construção de marca, essa construção de autoridade? Bom, eu acredito que essa apresentação, ela precisa ser muito planejada. É importante que o profissional mostre o conhecimento técnico que tem, mas que ele também tenha uma frequência de postagens mostrando a autenticidade dele em cada um dos posts, podendo apresentar a congruência entre o que ele posta e o que ele realmente é na vida pessoal, e sendo muito resiliente, porque a partir do momento que você se expõe na rede, você também corre esse risco de alguns profissionais acabarem mandando umas pedradas aí, como vocês sabem, vocês também levam de vez em quando, né? Verdade. Sim, essa semana, inclusive, eu fui o rei da pedrada, mas vamos lá. Impressionante. Eu detesto dar biscoito e dei muito biscoito na última sexta-feira, mas às vezes faz parte, né? Flávio Valiati, qual é a tua leitura sobre isso? O que você entende? As pessoas estão utilizando o LinkedIn da forma certa na busca pela recolocação? Não, as pessoas ainda estão muito longe, estão muito aquém do que efetivamente a ferramenta pode proporcionar. Eu acho que as pessoas estão esquecendo de uma coisa muito importante quando entram no LinkedIn, é a construção da autoridade. Eu acho que a autoridade é um dos pilares da reputação da pessoa, né? Ela precisa mostrar a expertise que ela tem, ela precisa ter a capacidade intelectual dela, a experiência, a competência. Isso tem que estar muito claro quando as pessoas escrevem, colocam o seu perfil. As pessoas ainda, muita gente, perto dos milhares, né, dos milhões que estão usando hoje o LinkedIn, ainda acham que é um currículo virtual. E não é. Você tem que estar alinhado o tópico com o que você faz, e no final das contas é a sua autoridade que vai conferir você o sucesso de voltar no mercado, de ter uma imagem irrefutável ou não. Essa é a minha opinião. Eu acho que ainda estamos muito aquém. Acho que tem muita gente usando muito errado o LinkedIn. Totalmente, até porque a gente vê que
As pessoas querem um caminho mais fácil na maior parte das vezes, né? Ninguém quer, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Então a gente vê que com muita frequência a pessoa quer entrar ali e colocar, e assim, outro dia eu estava até falando com um cliente meu, mas você só tem 78 conexões, como é que você quer ser achado no resultado de busca? Se existe um parâmetro do LinkedIn de mais de 500. Então, assim, não estou falando que você tem que ter 80 mil seguidores, eu acho que isso é uma consequência de um trabalho, isso é uma consequência de uma construção de autoridade, entendeu? Isso aí, o número de seguidores não é importante nesse âmbito, mas é importante que você tenha um número mínimo de conexões na sua área, até pela questão de construção mesmo de autoridade profissional. Ellen, Qualidade de conexões, você né? também... Oi? Qualidade de conexões, né? Sem dúvida, eu acho que mais a qualidade do que a quantidade, né? Ellen, por exemplo, Ellen também utiliza muito o LinkedIn no fim de prospecção, né? O que você observa sobre isso, nessa questão de construção de autoridade? Eu vejo muito a questão das pessoas não mostrarem a sua real identidade, né? As pessoas, elas procuram pelas coisas mais fáceis, pelas fórmulas prontas. E aí, se tem mercado para isso, as pessoas também, em contrapartida, a gente vê um número muito alto de pessoas oferecendo também, né? Fórmulas mágicas, e as pessoas se encantam com essa possibilidade fácil. E aí, realmente, a gente tem épocas que o LinkedIn, ele parece um show de Ctrl+C, Ctrl+V, né? É aquela fórmula que a gente viu que alguém replicou e tá uma galera aí usando. E, realmente, se você está fazendo igual a todo mundo, dificilmente você vai se destacar e, consequentemente, construir a sua autoridade, né? Esse é o momento que você tem de se mostrar quem você realmente é, qual é o seu perfil profissional. E se você ficar usando fórmulas prontas, você jamais vai conseguir dar essa identidade para o teu perfil. Então, acho que usar a criatividade, realmente mostrar quem você é, vai fazer toda a diferença na hora de você construir o posicionamento profissional. E não exagerar, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, quando você, de alguma forma, começa a ficar over em qualquer um dos pontos, se você sempre é brincalhão, se você sempre é polêmico, se você sempre vai para um lado mais assistencial, isso fica marcado. Daniel, por exemplo, Daniel já utiliza, inclusive, o LinkedIn antes de entrar nessa situação aí de... inclusive, ele é um dos top unemployeds desse ano. Parabéns, Daniel. Então, a gente tem... O LinkedIn me falou. Confirmado. Confirmado, produção? Confirmado. Então, assim, sabemos que você já tinha uma utilização da ferramenta anterior até essa situação, e após você mescla, eu vejo você mesclando a brincadeira, mas você volta e meia tá ali participando, né? Isso é uma construção de autoridade no sentido até mesmo de se amanhã, eu como recrutador, tudo bem, legal, ele é engraçado, ele é desempregado, mas tá, o que ele faz da vida? Eu tenho como ver o que ele faz ali. Exatamente. Faz sentido para você o que eu tô falando, Daniel? Sim, perfeito. Inclusive, eu venho pensado bastante nisso. Até já consumia, né, o conteúdo da Kelly e de outras pessoas também. E o que nós estamos fazendo aqui hoje tomou uma proporção que eu não esperava. Então, até mesmo devido ao compromisso que eu fiz com você, enfim, de a gente tá trazendo esse assunto. Então, eu parei um pouco de fazer posts direcionados ao meu ramo de trabalho. Só que, assim, eu sou uma pessoa muito crítica. Então, não que são conteúdos ruins, mas, por exemplo, se eu chegar aqui e falar para vocês, vamos falar sobre blockchain. Quase a metade das pessoas não sabe, não conhecem. É a da área de tecnologia? Mas assim, a minha maior preocupação é como eu vou entregar isso para as pessoas, porque ali vai estar me vendo recrutadores e pessoas técnicas e pessoas também que não sabem. Então, assim, eu quero, com essa geração de conteúdo e até mesmo tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis, construindo, né, que a gente está chamando aqui de autoridade. Eu sei que isso não é fácil. Realmente tem post que eu trabalho assim de forma mais técnica, né, da minha área,
que eu acho, caraca, ficou tão maneiro, ficou tão top, e assim, não tem aquele engajamento que eu esperava, entendeu? Então, eu hoje, atualmente, eu tenho focado em a gente trazer as informações e trazer realmente ajuda para as pessoas que estão desempregadas, precisam se recolocar. E com isso, como o Bruno falou, estou tentando mesclar um pouquinho das minhas competências e dos meus conhecimentos, que são assuntos que eu preciso abordar de forma um pouco mais criativa para trazer as pessoas a consumir o meu conteúdo, entendeu? Tô errado, Kerly? De forma nenhuma, porque você precisa ter esse equilíbrio. Você precisa apresentar quem você é enquanto profissional, porque senão você se torna aquele cara, super gente boa, todo mundo conhece, curte, mas o que faz da vida? Verdade. Então você precisa conseguir dosar muito bem isso, o profissional mostrando a sua área de atuação, mostrando quais são as soluções que você pode acrescentar dentro de uma organização, mas mostrando também quem você é, porque é assim que a gente consegue perceber o seu diferencial e a sua autenticidade que vai te levar a essa autoridade que a gente tem falado aqui. Com certeza, Kelly, inclusive porque eu observo, acho que todos nós observamos, e nem sempre a gente consegue atuar com cada um, até porque ninguém perguntou a nossa opinião, a verdade é essa, mas eu vejo muitas... Não, mas porque às vezes você vai, na melhor das intenções, poxa, amigo, você está fazendo uma imagem que não está sendo muito legal e tal, e eu já tomei umas 2 pedradas por causa disso, de tentar ajudar e não ter efetividade. Então, hoje em dia, eu já até penso o seguinte, se me pediu opinião, eu dou, se não me pediu, eu não dou, não. Mas eu vejo, por exemplo, aquela pessoa que está desempregada que todo santo dia coloca que a luta está difícil, que Deus vai honrar a sua luta. Assim, Deus não tem LinkedIn, né? Deus não quer nem saber do LinkedIn. Até porque tem cada coisa ali que Deus ia passar de longe. Como que ele não tem? Oi? Ele tá me seguindo, ele tem sim. Mentira! Gente, ok. Deus, ou seja, ele escolhe quem ele quer seguir no LinkedIn, porque a minha ele não segue. Mas eu tenho certeza que muitas outras pessoas ele não segue. Deus não tem LinkedIn, mas alguns mestres Jedi têm. Mas, enfim, o que eu quero levar para você, Kelly? A Naftali está colocando aqui que ela acha que as pessoas têm um receio de levar pedrada. Quando você passa muito tempo desempregado, algumas conexões de RH também evitam. Qual a tua visão sobre isso? Você acha que isso existe? Bom, se você é aquela pessoa que o tempo todo tá só me lembrando que você é um desempregado, tá só me contando como a vida é dura, difícil, cruel, eu não tenho como olhar para você e relacionar algo positivo. Então, eu até esqueço qual que é a sua área de atuação. Enquanto recrutador, eu tenho até medo, eu saio correndo, porque junto com você vem todos os problemas. É a mesma coisa daquele profissional que chega na entrevista e fica o tempo todo se justificando. Ai, porque a crise, porque está muito difícil lá fora, o cenário econômico. A pessoa fala tanto que a coitada da recrutadora começa a lembrar da fatura do cartão de crédito dela, fica mais chateada ainda, gente. O discurso precisa ser mais positivo, não vazio. Existe uma realidade, a gente não está subestimando, é uma realidade muito séria que precisa ser combatida. Só que eu quero saber como você pode acrescentar na minha empresa. Eu quero saber qual o seu diferencial. Então, fazer um post falando da sua realidade de vez em quando, ok. Mas se apresentar o tempo todo como desempregado, eu acabo me acostumando que você está desempregado mesmo. Eu nem consigo imaginar como seria se você tivesse empregado. Então, como que você se apresenta na rede? Você é aquela pessoa que é uma espécie de repelente para recrutador? Ou você é aquele profissional que, peraí, interessante essa pessoa, deixa eu entrar no perfil para saber o que ela faz. Já aconteceu comigo. Olha como ela é coerente em todos os comentários, que ponto de vista interessante. Algumas vezes até pontos de vista diferentes dos meus. E quando alguém consegue fazer com que eu mude meu ponto de vista, eu acho mais interessante ainda, porque de uma forma respeitosa, aquela pessoa me mostrou que eu não tinha visto. Aí eu quero saber quem é esse cara. Eu tenho uma empresa de mim mesma. Tem pessoas que eu olho e falo, gente, como eu queria ter dinheiro para contratar esse ser humano para fazer parte da minha equipe, pela forma que essa pessoa se apresenta. Então, precisa ser muito assertivo. Mas, como é o nome da nossa amiga aqui? Naftali? Naftali, conforme você for crescendo na rede, a única certeza é a pedrada. Mas a questão é a proporção de pedradas que você está recebendo. Está no nível ok e tem muita gente satisfeita? Ou você está recebendo só pedrada? Porque isso Exatamente. Então, assim, a gente tem sim uma necessidade de construir autoridade. Eu acho que construção de autoridade não se aplica a determinadas situações. Eu vejo, por exemplo, pessoas, Flávio, que colocam do tipo,
rede, estou fazendo um processo seletivo, torçam por mim, amanhã é a última entrevista. Eu também acho que essa é uma disposição desnecessária. Qual é o teu parecer sobre isso, Flávio? Você está no mute, Flávio. Flávio, você está no... Nosso correspondente Isso, na Rússia, Flávio Valiati. Aí. Tudo que vai tirar você do teu foco, vai te fazer mal. De uma certa forma, eu acho o seguinte: alguém que vai escrever, e gente, orem por mim porque a minha situação está muito ruim, eu fui chamado hoje à tarde para fazer uma entrevista. Eu acho que isso faz você fugir um pouco do teu foco. É uma luta, eu costumo dizer que isso é uma guerra. Você está sempre guerreando com a guerra do bem, se é que isso pode existir. Você está sempre guerreando com alguém por alguma coisa, por uma vaga, por exemplo. Então, eu acho que a partir do momento que você recebe uma oportunidade de se apresentar, você tem que estar focado 100% nisso. Eu, por exemplo, quando recebo algum trabalho para fazer, ou alguma entrevista que eu tenha que fazer, eu simplesmente me desligo de todas as outras coisas e me foco exatamente no que eu tenho que fazer. Eu acho que o que falta muitas pessoas é foco. As pessoas ficam muito preocupadas de que as pessoas precisam me ajudar para que eu consiga, com a força do pensamento positivo, conseguir. Força do pensamento positivo. Flávio, só um minutinho, Flávio. Tenta puxar para você o microfone um pouco mais, da parte do teu fone, porque está um pouco falhando. A força do pensamento positivo não vai te levar a canto algum. Força do pensamento positivo só vai te fazer bem. E aí, de repente, pode até cair no azar, eu não costumo nem falar essa palavra, mas no azar do próprio recrutador que vai te conversar com você, ler aquilo ali e falar: puxa vida, o cara não confia nele. Eu várias vezes já peguei isso. Eu falei: poxa, o cara tá faltando confiança nele. Eu costumo dizer o seguinte: sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa que gosto muito de ter pensamento positivo, eu sempre tenho pensamento positivo acerca de todas as coisas, mas eu não jogo as contas lá para cima, não. Eu jogo as contas para mim pagar mesmo. Então, não acho que ajude. Eu acho que você tem que estar nesse momento 100%, 110% focado. Eu acho que não só tem que estar focado, como a gente tem que lembrar que alguns processos seletivos, as vagas são trabalhadas em sigilo. Então, de repente, eu estou fazendo um processo para construir aí uma possibilidade de substituição para alguém que vai ser desligado, e eu posso estar, sem querer, jogando uma casca de banana no meu caminho, não é, Ellen? Nossa correspondente na Turquia, Ellen Vivanco. Hoje são muitos correspondentes, então tá dando um delay aqui, né? Oi. Boa noite, William. Gente, eu acho que assim, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né, das coisas. Nem de mais e nem de menos. Então, essa exposição, até um certo ponto, ela é saudável, mas a gente nunca pode esquecer que o LinkedIn é uma vitrine. E você pode estar sendo avaliado o tempo inteiro. Às vezes, para você é um pequeno detalhe, mas para o recrutador que está te acompanhando, pode ser algo que realmente vai fazer a diferença entre ele fazer a escolha pelo sim ou pelo não. Então, o equilíbrio nessa hora é a palavra-chave. Exatamente. Eu vou até fazer uma rodadinha aqui com vocês, fazer uma mesa redonda. Adoro fazer isso. E aí, enfim, discordem, por favor, tá, gente? Porque o povo gosta da treta mesmo. Então, vamos lá. Vou começar pelo Daniel. Daniel. Não, o Flávio já não concordo, porque tem que ser direto com o Daniel. Pronto, treta. Brincadeira. Observação: desempregados do nosso país. Nem todo desempregado corre na praia da Barra com Ray-Ban, gente. Por favor, não façam isso em casa. Ai, meu Deus do céu. Mas fala. Vamos lá, Daniel. Agrega valor botar mini currículo no perfil? Você quer a minha opinião como... A sua opinião. Como desempregado ou como a sua opinião. Usuário top... Top unemployed. Assim... Eu acho que você é muito mais que um mini currículo, entendeu? Então, eu acho que o LinkedIn, ele te dá uma oportunidade para você mostrar muito mais. Então, assim, eu não colocaria e não coloco. Assim,
Eu tô falando de mini currículo. Agora, toda aquela estrutura do perfil, relatando suas competências, não estou falando disso. Estou falando de mini currículo, as coisas mais resumidas possíveis, sabe? Então, assim, às vezes você esqueceu de colocar alguma coisa que era importante, enfim. Bom, é uma opinião minha, né? Kerly também trabalha com recrutamento, né? Acho que hoje talvez não, mas Kerly tem uma experiência com o assunto. Você, como recrutadora, teria esse olhar para o mini currículo? Eu não vejo como necessário. É que o Daniel acabou de falar, todas as informações já constam no perfil, e a gente vai chegar até o perfil do profissional, seja por palavras-chave ou por algum comentário, algum post que chamou a atenção. Então, eu acredito que as pessoas hoje estão direcionando muita energia para alguns detalhes que não são tão relevantes. Talvez esse tempo de ficar construindo mini currículo, tentando chamar atenção só por competências técnicas, poderia ser muito melhor investido na construção de um post, mostrando o que você sabe fazer. E não é falando eu sei fazer tal coisa, é através do seu post, por exemplo, você engajar pessoas, você se apresentar de uma forma que você não precisa ficar usando adjetivos para si mesmo. E muita gente constrói esse Exatamente. mini currículo justamente para falar: sou proativo, sou dinâmico. Tá, me mostra isso no dia a dia. Não tem necessidade, no meu ponto de vista. Inclusive, isso é uma coisa que eu estava falando ontem na live sobre capacitação solidária, que as pessoas perdem muito tempo colocando 16 adjetivos sobre elas mesmas no currículo. Flávio, executivo de RH, por favor, qual é a efetividade de você colocar qualquer adjetivo a seu respeito no currículo? Nenhuma. Para mim, nenhuma. Quem tem O que que você busca descobrir no isso currículo? sou eu. O que eu busco no currículo é saber exatamente o que você vai trazer de competência para trabalhar na minha empresa. Eu não estou buscando o meu melhor amigo. Eu estou buscando o pessoal que vai trabalhar e vai gerar resultado para a empresa. Não estou procurando o amigo. Muito embora a gente vá passar boa parte do tempo com essas pessoas, Sim, não acredito que nem um adjetivo vai fazer com que eu o contrate. com Não, é certeza. totalmente desnecessário. E já começo a olhar com outros olhos. Quando eu já pego alguém que se autovaloriza, que coloca muitas coisas, eu deixo para trás. Eu nem acho que faz por maldade, às vezes faz por desconhecimento mesmo, né? Eu peguei o Verdade. currículo do dia que a pessoa botou assim, sangue nos olhos. Todos caíram? Falei, cara, sangue nos olhos é derrame oftalmológico, tem que procurar um. É sério, gente, porque rompe um vasinho é super chato, super delicado. Ellen concorda com o Flávio? Concordo, sim. Eu acho que realmente, às vezes, menos é mais, né? Nem sempre aquilo que você escrever, o currículo aceita qualquer coisa escrita. Eu acho que é muito aquilo que a Kelly falou, né? Você tem que buscar mostrar, dar aquela comprovação social de que você realmente tem aquela habilidade. Isso é muito mais efetivo do que você tentar empurrar, né, um goela abaixo aí, o que você talvez nem sempre consiga mostrar. Ô, Daniel. Bruno, Oi. só fazendo um gancho nisso que a gente está conversando aqui, o Fabiano Gomes tem uma pergunta para. Eu vi, mas vai para a Kelly daqui a pouco. Vamos continuar a rodada. Vamos continuar a Então rodada. tá. Rodada Só, polêmica. eu vou dar assim. Não teve polêmica até agora, mas vamos lá, quero uma Não, polêmica. eu vou citar um exemplo que foi Nossa, basicamente. quanto suspenso. Não, foi basicamente. Essa é uma discussão num grupo que eu faço parte, desses currículos. Nada contra, tá? Mas desses currículos descolados, esses currículos Animation, Mother, Power, Top, com. Você clica um botão, ele faz café para você, o currículo, enfim. Aí a gente estava. A gente não, né? Eu só estava observando. O pessoal começando, pô, mas esse currículo é legal, pô, isso demonstra criatividade. Mas aí eu falei, cara, pô, para um cara que é de publicidade, para uma empresa que trabalha com esse tipo de coisa, é bacana, é legal. Mostra o que você sabe fazer como designer, mostra o que você sabe fazer como artista. Agora, para um gerente de TI, qual funcionalidade de uma borboletinha sair voando em realidade aumentada no teu currículo? Assim, na minha opinião, nenhuma. E o pessoal, não, mas aí é criatividade, é não sei o quê. Cara, eu falo, isso não tem efetividade no mundo real.
Pô, Eu é acho legal que você demonstrar o que você faz, se você é designer, pô, show de bola. Mas aí você manda para uma mega top empresa de publicidade, enfim, que faz parte desse ramo. Mas assim, aquilo que você falou, Bruno, é muita energia, cara. É muita energia. E eu já cometi esses erros, tá? Porque assim, eu sou um cara que eu gosto muito dessa parte de publicidade, de marketing e tal. E assim, eu gastei uma energia fenomenal para isso, não tive retorno nenhum. não tem, Então, gente. Não falei, ó, tem. chega, acabou, vou fazer o que eu sei fazer, que é escrever e pronto. Gente, eu faço recrutamento ativamente, faço no presente, no meu momento atual de carreira eu faço recrutamento. Eu falo para você, a gente tem em torno de 15 a 30 segundos para olhar assim, bater o olho em experiência, formação e palavra-chave. Experiência, formação e palavra-chave. Então a vaga é contábil, a tua história é restaurante, próximo, não adianta. Você pode colocar lá que você tem sangue nos olhos, que você. Outro que o pessoal botou assim, sou um bom player. Um bom player tem que marcar de jogar videogame com o Daniel, com o Anderson. Não é pra procurar emprego, entendeu? E aí marca Sou com tão eles que nerd assim certamente. não, cara. Oi? Nem me convida, porque eu não sei jogar Não nada de sou, não videogame. sou tão nerd assim não. A pessoa fala, não sou tão nerd assim não, com uma prateleira com Minion, com um elefante rosa, Olha mas o meu ok. notebook. Mas ele não é nerd, por favor. Eu não quero que chamem, eu não quero que subam a hashtag Não. Daniel Nerd, por favor, não façam Ele isso. foi, ele foi na Game XP, duvido que não. Pô, pertinho de casa, mas eu não fui não, cara. Não fui. Daniel, você entende que existe construção de autoridade em mandar um texto pronto para uma pessoa quando você faz conexão e já mandar o seu currículo anexado? Assim, nem um pouco. Eu recebo pelo menos uns 3 por dia. Assim, não criou nem uma conexão de fato, sabe? Um olá, tudo bem? Como que você está? Assim, eu como estou buscando, né? Então tô tentando uma aproximação de algumas empresas que eu acho legal e tal. Pô, chego lá, oi, tudo bem? Muito obrigado por me aceitar, tá tudo bem por aí? Poxa, aí se a pessoa respondeu, continua a conversa. Se não, eu paro por ali. Os que eu recebo, listando, por favor, leia o meu artigo, blá, blá. Assim, cara, pô, eu tenho, tô desempregada, mas assim, eu tenho todo o meu cronograma diário. Eu tenho, sabe, que acabar de fazer os cursos que eu tô fazendo, eu preciso me conectar aqui na rede com pessoas, poxa, que vai poder me agregar e me ajudar em algumas coisas. Assistir a Sônia Abrão, que a gente está esperando a Sônia Cara, Abrão aqui em um dos diários do desempregado. eu acho que criar uma conexão mesmo é igual um namoro, cara. Você começa, você vai regando. Não é chegar assim, toma aqui, ó, copy-paste para todo mundo. Pô, só para vocês entenderem, eu recebi aqui uma vaga de um headhunter totalmente fora do meu perfil. Totalmente fora. Desenvolvedor e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, cara, obrigado aí pela oportunidade, mas eu não sou desenvolvedor. Pô, se você tiver alguma vaga com o meu perfil, só você dar uma entrada lá, você me colocar para participar de um processo, eu vou aceitar e tal, mas muito obrigado. Cara, tipo, nem aí para mim, nem me respondeu. E ele mandou essa mesma vaga para mais umas 20 pessoas que eu tenho de contato aqui, que é da minha área também. Então, assim, efetividade, nenhuma. Além de ser impessoal, né? Rodada das meninas, Kerly e Ellen. Qual a visão de vocês a respeito de, assim, postagens monotemáticas? Eu falo todo dia sobre o assunto técnico, eu falo todo dia sobre minha dificuldade. Qual é a opinião de vocês sobre o monotema? Eu vejo que falta diversificação quando isso acontece, porque a gente não consegue ter aquele equilíbrio que eu falei. Se você só posta da sua área, ok, eu entendi como você pode agregar em uma empresa, mas eu não estou conectada a você porque eu não entendi o ser humano que tem ali atrás. E a gente precisa cuidar tanto das soft quanto das hard skills, e tem que ter um equilíbrio muito legal. Eu preciso saber que o Bruno é um profissional de RH, eu preciso entender que o Bruno entende de recrutamento e seleção, e também entender que ele é uma pessoa acessível, que ele tem competências interessantes de relacionamento, comunicação. Então tem que ter esse equilíbrio. Agora, aquela pessoa que só fala da própria área o tempo todo, ela acaba se tornando desinteressante para quem não é da área, fica meio chato. Então acaba restringindo muito. E quando a gente fala de networking, a gente não pode pensar em fazer só com profissionais da nossa área, porque não tem efetividade nenhuma isso.
É gente se conectando a gente. É muito mais profundo do que um crachá ou que uma assinatura na carteira, o que é o seu cargo. Para você se tornar interessante, você tem que mostrar quem realmente você é, né? E o conhecimento técnico também não é o único critério de seleção e de avaliação de um recrutador. Então, não só a parte, o teu conhecimento técnico é importante, mas assim, você como pessoa e como profissional, de que forma você vai agregar? Então, aí entra, né, a outra parte que você também tem que mostrar para manter esse equilíbrio. Concordo com a Kelly. E eu sugiro, em complemento a vocês duas, que tome-se muito cuidado com termos técnicos, porque não necessariamente o que você entende como algo natural, enfim, na fraseologia, na terminologia da sua área, é o que nós temos também enfim, de utilização, né? Lembrem-se que quem faz a primeira prospecção é o RH, né? Exatamente. Então, uma coisa, Kelly, que eu vejo muito é currículo extremo... Oi? Não. Flávio. Continue, por favor. Fala, Flávio. Não, pode continuar, eu vou depois. Eu já vou chutar a bola para você, só uma coisa. Eu vejo muito aquela situação de, principalmente TI, ou então áreas muito técnicas, por exemplo, desenvolvimento, química, que usam termos extremamente técnicos do início ao fim. E aí, eu particularmente, eu desconheço essas normas, essas informações. Para mim, fica faltando skill. E aí eu ia já chutar a bola para o Flávio. Flávio, qual é a melhor forma quando você tem muitos skills, quando você tem muitos conhecimentos de uma determinada área, qual é a melhor forma de se colocar sobre isso? O importante é você saber quem está te entrevistando. Quando você é entrevistado, você precisa conhecer a pessoa que está te entrevistando. Por exemplo, num dado momento eu fui entrevistado por uma pessoa e eu estava contando minhas experiências e eu falei sobre layoff, que para a terminologia de RH deveria ser algo que todos conhecem. E aí a pessoa ficou me olhando e... Então, o que é layoff? Eu falei, puxa, layoff está na legislação, inclusive. Aí a pessoa ficou, porque os seus conhecimentos estão muito acima do que eu posso estar conversando com você. Aí eu falei, tá bom, tranquilo, então me traz alguém que possa me entrevistar de forma que eu possa passar os skills. Então, assim, e aí eu estou falando de um outro nível, né? Eu estou falando de um nível de diretoria. Eu sou diretor de empresa. Diretor de empresa normalmente não perde tempo. Ele não pode perder tempo. Acho que ninguém pode perder tempo. E as pessoas perdem muito tempo entrevistando esse tipo de posição, por exemplo. Eu já fui para entrevistas onde a pessoa ficou me perguntando, Flávio, você é casado? Sou. Você tem quantos filhos? 2. E eles moram com você? Não. Ih, gente, fofoca? Como é que é o seu relacionamento com eles? A vontade que deu de responder foi, eu bato neles todo dia. Mas eu bateria mais se eles estivessem perto de mim, eu não consigo. Então, sabe, objetivo, Flávio, o que você trouxe de resultados na sua última empresa? Flávio, como a diretoria olhava para você e o seu setor naquele momento onde você teve um grande problema para resolver? Que tipo de problema foi esse que você resolveu? Pronto, objetividade. A gente tem que ter muito cuidado quando entrevista as pessoas e tem que ter muito cuidado de quem nos entrevista. Isso é um problema muito grave. Você precisa também estudar quem vai te recrutar, quem vai te entrevistar. As pessoas não estão fazendo o dever de casa. Então, eu acho isso muito, muito trágico. Os fatores técnicos, como foi citado aí, muito bem dito pela Ellen, são muito importantes. Você tem que dominar o que você está fazendo, dominar o que você está falando, para que a pessoa, o teu escutador lá do outro lado, não se perca no que você está falando, achando que você está colocando algo só para impressioná-lo. E o recrutador sabe quando você está querendo impressioná-lo ou não. Então, é muito complicado. Mas vou te dar mais uma provocadinha, então. Vou te dar mais uma provocadinha, Flávio. Continua aí contigo a bola. Eu conheço pessoas de TI que têm pelo menos 20 certificações, 20 títulos, 20 cursos. E para a pessoa de TI, às vezes é difícil ela entender que não precisa daquilo tudo no currículo.
A verdade é essa, ela entende que, não, isso é meu, eu fiz isso sim, e quer que coloque, assim, a atualização de 2017 a de 2018. Para você, executivo de RH, qual é a real necessidade da parte técnica no currículo, no LinkedIn? Eu tenho uma coisa que a gente sabe muito bem que funciona, que é o descritivo de habilidades e funções que eu preciso para aquela vaga. Então, assim, não me interessa absolutamente nada da vida pregressa dele, do curso no MIT falando que o foguete da NASA utiliza o combustível XYZ, se eu quero só que ele instale o Windows todos os dias em máquinas para mim. Pura e simplesmente. Isso, para mim, não me interessa. Como executivo, não vale de nada. A gente é muito objetivo. A gente, não é só o executivo, não. O recrutador ele não tem tempo para perder. Ele tem dezenas de centenas de coisas para fazer e uma dezena de pessoas cobrando ele sobre resultados e projetos. Não dá para perder tempo. Para mim, é totalmente desnecessário. E quando a coisa vai para o dono da vaga, né, para o diretor, enfim, o executivo, realmente é uma coisa muito objetiva, gente. O executivo ele não quer ouvir, como, né, assim, não é que ele não queira ouvir, ele não tem tempo e ele já tem outro olhar sobre o assunto que não é a firula, né? Eu vou começar a responder as perguntas do chat. A primeira vai para Kerly Barbosa. Kerly, Fabiano Gomes pergunta: como vocês acham que a autoridade deve ser construída? Eu acredito que é um processo, então não dá para eu pensar, bom, hoje eu sou... Tem uma expressão que o Rodrigo Ona usa de, acho que, fantasma do LinkedIn, né? A pessoa que não existe, que está lá só para acessar uma vez no mês e não se relaciona. Então, não dá para ser esse fantasma um dia e no outro dia querer ser uma pessoa super conhecida, porque senão fica over, como você comentou, né, Bruno? Você tem que ir aos poucos, só que mantendo uma frequência. Sempre é interessante para pessoas que são mais processuais, que têm uma linha de raciocínio mais linear, pensar até mesmo um cronograma de posts. Então, até para diversificar um pouquinho os temas, para não ficar falando sempre a mesma coisa, para ter uma linha de raciocínio para o seguidor também entender o que ele está falando. Isso não funciona. Não funciona para todo mundo, porque a pessoa que é mais da criatividade, se eu falar para ela fazer isso, ela vai achar muito chato. Então, eu sou aquela pessoa que domingo à noite me deu vontade de escrever alguma coisa, eu vou escrever. Para mim funciona. Talvez para uma pessoa como você, Daniel, isso não funciona. Você precisa saber exatamente o que você vai fazer na próxima semana. Já funcionou, mas eu equilibro bastante. Legal. Eu gosto também de pensei e falei. Tudo passa pelo autoconhecimento. O que é mais agradável para você? Porque o processo, ele tem que ser gostoso também, não tem que ser uma coisa chata. Com certeza. Parece LinkedIn, quando eu conseguir minha recolocação, nem vou entrar mais nisso porque eu não gosto de rede social. Peraí, você está entregando o seu pior porque você não gosta e você espera colher frutos disso? Não, o que eu posso fazer para gostar, para me interessar, para poder fazer network genuíno? Então, você precisa... Olha, gostei do post desse cara, ele mora aqui na minha cidade. Vou ver se ele topa tomar um café comigo. Se aproximar de verdade. Ele me ignorou, não respondeu. Tudo bem, não é uma pessoa tão interessante como você imaginou que seria, parte para a próxima. Então, mantendo essa linha, sempre postando, adicionando pessoas. Em outras redes sociais, você pode ter algum receio de não se expor, porque, eu não quero falar, não quero mostrar minha vida pessoal para estranhos. Mas o LinkedIn é justamente para você conhecer gente. Então, adicione muitas pessoas de outras áreas, e continue postando, apresenta qual é a sua área, pega alguma coisa do seu dia a dia, alguma expressão que é sua, o seu jeitinho de se comunicar, e coloca ali. Não é para construir uma persona, um personagem, olha... Existe a Kerly da vida real e a Kerly do LinkedIn. Não, isso não combina, não orna, gente. No dia a dia, a gente vai no encontro de networking e vai falar, nossa, mas é você? Mas peraí, não tá batendo. Então, mostra exatamente quem você é, para criar a expectativa mais realista possível, até para não decepcionar um recrutador e para, principalmente, você não se decepcionar consigo mesmo e não ter aquela síndrome do impostor que tanto se fala. Então, seja muito coerente consigo mesmo, sabe? Com a sua apresentação. Não deixe de mostrar o que você sabe. Tenha essa frequência de posts e seja muito autêntico, porque a gente se conecta com o que é real. Inclusive, a gente não se conecta com o que é perfeito, porque ninguém aqui é perfeito. A gente gosta de um defeitinho para falar, nossa, você é de verdade, então você pode me ajudar. E buscar sempre, procurar também ajudar o próximo, porque se eu estou na rede só para ser ajudada, ou só pensando em vender meu serviço, ou só em buscar minha recolocação, só para extrair alguma coisa,
eu não entendi nada sobre LinkedIn, eu não entendi nada sobre networking. Então, nesse cronograma de posts, quando que eu posso dar alguma dica da minha área para construir a minha autoridade, mostrar o que eu sei fazer e também ajudar aquele profissional que está começando agora? Ninguém é tão inútil assim que não tenha nada para contribuir. Você ainda é um estudante, nunca teve uma experiência profissional, mas o que você aprendeu na aula passada? O que você pode ensinar para um profissional de outra área? Então, eu vejo o LinkedIn como compartilhamento. Quando você vive esse compartilhamento genuíno, não tem como dar errado. E eu acho que não só é o que você aprendeu na aula passada, vamos lá, me sinto imaturo para publicar. Participe das publicações. Contribua com as publicações. Um ponto que você falou do café, Kerly, eu acho interessante só lembrar, principalmente para os rapazes que estão assistindo, o seguinte: café é café. eu ia falar exatamente isso. Café é café, tá? E não é não. Diga, né? Show? Diga, né? Muito bom. Eu não gosto de café, então não me convide para um café. A gente toma suco, não tem problema. Eu odeio café. Mas lembrem-se que o LinkedIn é uma rede corporativa e seja o que você convidar para tomar, tem que ser dentro de um aspecto corporativo, para falar de assuntos não necessariamente corporativos, mas de ideias, de projetos, nada além disso. Perfeito. Tá? A Dalva Correia perguntou aqui, tem uma pergunta para cada um. A Dalva Correia perguntou: gente, eu tô chata nunca, Dalva Correia, de onde você tirou isso, pelo amor de Deus? A coach Fernanda Moreira, eu não sei porque ela apagou o comentário dela, mas eu gostei muito do comentário dela, então eu vou comentar. Ela falou que as pessoas também têm que ter bom senso de, por exemplo, o exemplo que ela deu foi mais ou menos o seguinte: eu nunca atuei na área X, mas eu quero atuar. Tudo bem, mas aí você tem que se engajar, tem que começar do zero, fazer ou uma ação voluntária, ou começar realmente do zero, fazer um curso, fazer um estágio. Assim, não é porque você quer que a coisa vai acontecer dessa forma. E aí a Fernanda falou que quando às vezes ela fala isso para o cliente nem sempre entende, fica insistindo de, eu posso aprender, eu posso. Sim, você pode aprender, aprende e volta, né? É isso, a gente acredita que você pode aprender, amor, mas aprende e volta. Pergunta direcionada para o Daniel. Que isso, hein? Pô, tô me sentindo agora Kerly Barbosa. Ui. Pois é. Para o nosso top unemployed. Parar com essa brincadeira, que senão o povo começa a pegar o nome. Para ele parar com isso. Construção de marca, não tem problema. Você quer chamar mais atenção do que um termo como esse? Construção de marca, eu concordo com a Kerly. É verdade. Eu sou o top nada. Tô super reconhecido como aí top eu já nada. não curti, eu gostei do top employee, aí eu achei legal. Mas top nada é muita coisa, tem tanto top tudo, amor, eu sou top nada. Então vamos lá. Liloane Natália Canabrava Vasconcelos, para o Daniel. Quando você solicita conexão a alguém com interesse de acesso a vagas, você verifica previamente se essa pessoa está efetivamente empregada ou você ignora essa informação? Liloane, né? Isso. Liloane, como eu tinha dado uma abertura lá atrás, pegando um gancho da Kelly, eu sou um cara que, assim, eu gosto muito de fazer o dever de casa muito bem feito. Então, primeiro que eu namoro algumas empresas, que eu queria muito trabalhar, empresas que eu vejo aqui na rede que postam, eu acompanho, caramba, legal, bate com o que eu penso. Aí eu vou lá nas pessoas que trabalham lá, pessoas que eu acho que é chave para que possa me dar alguma luz ou então algum feedback e adiciono. Mas é claro, quando eu vou adicionar alguma pessoa assim específica, eu já entrei no perfil dela, já vi o que ela pode... Todas as pessoas agregam a gente de alguma forma, mas como eu estou buscando, então eu focalizo mais, né? Então todas as pessoas que eu entro assim e tento um contato mais de pertinho, porque realmente eu achei legal a empresa, eu achei legal a postura dela em alguns posts, ela pode me ajudar em algumas formas, então eu tento baseado nisso. Agora, se eu vi um post de um cara que alguém curtiu da minha rede, que, o cara também tá buscando recolocação, e o cara, ou a menina, enfim, tem um conteúdo bacana, eu adiciono também sem nenhum problema. Isso aí, para mim, isso não é parâmetro, tá? Estar empregado ou não. Hoje, eu estou direcionado a algumas conexões para eu criar realmente um vínculo, para eu tentar algum contato, ou enfim, namorar alguma empresa assim que eu acho do meu interesse. Mas, estando empregado ou não, para mim, isso não faço diferença não, tá? Pelo amor de Deus.
Inclusive, Lilone, eu acho que a gente nunca deve adicionar alguém só com o objetivo de conseguir a recolocação, porque muitas das vezes você vai ver uma pessoa que às vezes você nem cogitaria que seria a tua ponte e que de repente vê a tua publicação e indica teu trabalho para alguém. Isso é bem comum de acontecer. Exatamente. Existem situações que não cabe pontuar aqui, mas que a gente vê como, às vezes, a simples observação do que o outro faz gera frutos que você não tem nem ideia. Às vezes você acha que você não está sendo observado, você está sendo observado. Ellen, pergunta para você. Você tem uma conexão e lá no perfil tem o contato da pessoa. Se pode iniciar uma conversa por esse contato ou o ideal seria o privado no LinkedIn? Informações de contato que a gente tem o número de telefone da pessoa. Certo. Bom, eu acho que, no meu ponto de vista, eu sempre priorizo por manter o contato pela rede onde nós estamos nos conectando. Se a pessoa disponibiliza o seu contato, ok, bacana, mas você pode alinhar com ela antes, né? Eu visualizei teu contato aqui, posso te chamar no WhatsApp, enfim, né? Eu acho que a regra da educação e da cordialidade sempre é bem-vinda. Você não está restrito, de repente a pessoa não respondeu lá no LinkedIn, você quer muito falar com essa pessoa, aí ok, vai lá e pega o contato dela e faz o contato. Mas num primeiro momento, eu priorizaria por manter o contato inicial pela rede onde nós nos conectamos. Eu acho que tem que tomar cuidado para não ser invasivo nunca, né, Ellen? Exatamente. Exato. Eu acho que o limite é muito tênue para ser invasivo. Eu acho, por exemplo, que existem umas etiquetas, Kelly, Flávio, Ellen, Daniel, eu acho que existem algumas etiquetas que a gente deve seguir, que a gente aprendeu lá na nossa infância, que depois de determinado horário, se não for urgente, não chame. Muito embora eu acho o seguinte, o inbox do LinkedIn é um lugar que você pode ver a qualquer horário. Então, eu honestamente não vejo nada demais em você me mandar um inbox na madrugada e eu ver de manhã. Honestamente, não me incomoda em nada. Eu não vou acordar por isso. Agora, um WhatsApp, de repente, para tirar uma dúvida técnica, 2 horas da manhã, né? Eu acho até de uma falta de cortesia, uma falta de educação, na minha opinião. Bruno, tá? Não sei vocês. Flávio, tem uma pergunta aqui, tem uma ponderação do Fabiano Gomes sobre a tua colocação anterior. Mas o que o Flávio está colocando não torna o candidato arrogante? Flávio, Repete para mim, por favor. Tá, Me cortou. Sim. O Fabiano Gomes perguntou se, com base na tua colocação anterior, se o que você estava colocando não torna o candidato arrogante. Depende da minha visão. Não torna ele arrogante. Torna ele, no meu ponto de vista, objetivo. Eu preciso de um cara objetivo, então eu vou procurar alguém objetivo. Arrogância é outra coisa. Arrogância, prepotência é outra coisa. Não acho, não. Sinceramente, falando. Mas eu acho que, assim, não sei se você concorda com o complemento que eu vou fazer do que você está falando. Eu acho que a gente tem que estudar o público, né? Se a gente está falando, eu acho que se a gente está falando de um nível mais executivo, sim. Se a gente está falando de um nível mais operacional, talvez caiba um pouco menos, né? Estudar o que você tá, para quem você está se aplicando e o que você está buscando disso, concorda? Eu acho que a conexão do Flávio está travando. Tá. Concordo. Tá sim, acho que ele caiu de... tá. Em parte. Porque o que acontece com as pessoas é que a minha conexão não está muito boa hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Não, mas você falou que acontece com as pessoas... Voltou. Alô? Oi. Alô? Alô, som? Alô? Oi, Flávio, a gente está te ouvindo. Eu imagino que o Flávio deva estar com algum problema de conexão. Então, enquanto isso, eu vou passar a bola para outra pessoa. A Jane fez uma pergunta interessante. Quem? A Jane Martins fez uma pergunta interessante. A não ser que você tenha outras aí. A melhor pergunta foi a da Naftali. Vamos tomar uma coca? Vamos, Naftali. Você sim sabe me fazer um convite. Café, sinceramente, vamos tomar uma coca. Quero, claro, que eu não estou aqui para engordar. O que mais aqui? A Dalva Corrêa está justificando que ela está perguntando se ela é chata por causa dos posts monotemáticos. Dalva Corrêa, você pode tudo. Você já está na categoria rainha. Rainha faz o que quiser. Quer post mais não temático do que os meus? Não
acho que você está sendo muito crítico consigo mesmo, Daniel. Não, eu tô falando nesse contexto do diário desempregado. Não encaixa em contexto nenhum. Não acho que você exagere. Se eu achasse, eu te falaria. Mas eu também. E eu sei que você Agora, falaria né? mesmo. E eu agradeço você por isso. Não, eu falaria só pra você, não colocaria numa live. Não, eu Imagina, sei, pô. então Eu sei. pra dizer, Daniel, tá foda. Ih, fala palavrão. Kerly, algum de vocês pode responder para Jane Martins o seguinte: caso ela esteja participando de um processo seletivo e ela encontre o recrutador no LinkedIn e envie convite de conexão, isso seria negativo? Eu acho super ok. E caso ele não aceite também, não é o fim do mundo, não precisa ficar se culpando e nem precisa pensar que ele é a pior pessoa do mundo. A gente não sabe do dia a dia do outro, da rotina, se foi mais intenso ou não. Então, assim, mandei o convite, conversou comigo perfeito. Alguns recrutadores gostam dessa proatividade, outros talvez sejam mais indiferentes, mas se não respondeu, tudo bem, o processo seletivo segue e não vai ser por um contato no LinkedIn que o profissional vai ganhar ou perder a vaga. Talvez as pessoas estejam dando importância demais para esse ponto. Mas o que eu aconselho? Se você já segue uma empresa, se tem uma empresa assim que brilha os seus olhinhos, você quer muito entrar, por que você já não adiciona essas pessoas? Por que você já não começa esse contato? Faz um comentário no post, seja presente. Porque aí quando você chegar, não vai ser aquela relação de interesse. Agora, vai ser aquela coisa, quase, não digo amigos, mas é alguém assim que, se eu já vi a foto, se já interagiu nos meus posts, não como recrutadora, mas como ser humano mesmo, eu vou estar muito mais aberta àquela pessoa. Agora, se é um estranho falando comigo, eu não vou ser tão aberta. Isso é algo que as pessoas precisam entender. É manter sempre a educação no contato, mas saber que essa etiqueta corporativa que vocês falaram não está relacionada ao extremo, porque já me chamaram de Vossa Senhoria no primeiro contato, gente. Eu? Como Eu assim? chamo ela de Kerly aqui no ar, fora do ar eu chamo ela de Dona Kerly. É a exigência dela. Então, assim... Voltei, Mentira, gente. Desculpa aí, viu? Foi a minha conexão que caiu. Não, tem pessoas que são muito humildes, né, Kerly, assim, é verdade que a gente brinca, a gente procura tratar o assunto do desemprego de uma forma leve, e eu acho que tem que ser, eu acho que se a gente não tiver humor no nosso país, a gente morre, porque a gente está tão ferrado que eu acho que só com humor que a gente sobrevive. Eu vejo pessoas que estão em situação realmente periclitante, de tipo assim, que não passa muito longe do que o Daniel, eu, você, qualquer um de nós está passando aqui. Então, e para essas pessoas aquilo ali é realmente, tipo, comer ou não. Então a gente entende o desespero, de verdade a gente entende o desespero, mas eu acho que assim, ter a inteligência emocional dentro do possível, e aí você pode dizer, nossa, mas é muito demagogia da sua parte porque você não passa por isso. Ok, mas justamente por não passar por isso tem um olhar de fora, que é o de, assim, ter a inteligência emocional de saber onde você deve investir os seus esforços. É por isso que eu falo tanto de... lembra daquela semana do LinkedIn, não é Tinder, que deu aquela polêmica toda? Uma coisa que eu falei que eu acho Alguém conseguiu relacionamento lá, gente, naquela semana? Não? Eu nunca tentei. Nunca tentei. Então, assim, o que que... Mas eu fiz até uma analogia naquela semana, aproveitando, porque eu sou oportunista na melhor sentido da palavra, de aproveitar a oportunidade. Que acontece? Vamos comparar com o Tinder. Quando você está no Tinder, você está com um objetivo. Claro, você não está no Tinder para falar de política. Se o Daniel é um recrutador e está anunciando uma vaga, tem todo sentido eu, aderente a essa vaga, procurar: oi, Daniel, tudo bem? Poxa, eu vi que você anunciou a vaga. Gostaria de saber se a minha candidatura faz sentido. É Tinder, é match. Ou seja, ele quer um objetivo, eu quero o mesmo objetivo, eu falo com ele. Agora, eu quero trabalhar na empresa que o Daniel trabalha. E eu vou chegar: oi, Daniel, tudo bem? Gostaria de trabalhar com você. Tenho 10 anos de atuação, sei lá o que, sou leal, proativo, tenho sangue nos olhos e good player. Segue meu currículo. Olha, sinceramente, assim, é a mesma coisa que: oi, tudo bem, Eren? Vamos tomar um café? A Eren vai virar pra tá louco, polícia, Delegacia da Mulher, Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente... É diferente, verdade. Tem louco pra tudo, e isso vai acontecer. Exatamente. Exatamente. Flávio, você estava acabando de falar e vamos te devolver a palavra para você poder se explicar. A questão é assim, eu perguntei a questão do nível operacional, e aí você começou a falar e não conseguiu concluir. O que acontece? Quando você trata de um nível operacional,
você tem que fazer toda a mudança de mindset para isso. Tá? Você tem todo um linguajar preparado para isso. Tem outra, você vira a chave e você fala com a pessoa de uma outra forma. Naquele momento, a gente está falando de posições não operacionais. Estávamos falando de posições mais não tão estratégicas, mas de nível de liderança, de nível analista para cima, né, que eu considero que são pessoas de um nível mais elevado para mim. Tá? Flávio, rapidinho, só tenta puxar para você o mic. E aí, o que acontece? Se você trabalha com níveis operacionais, acredito sim que você tem que levar o nível de conversa com aquela pessoa, naquele momento onde ele, de acordo com a vaga que você está precisando. Mas também com objetividade, porque quanto mais operacional a vaga mais ele conta a história, mais ele tem história para contar. Impressionante. Então, você tem que efetivamente posicionar a pessoa e ir conduzindo. Não pode deixar que as coisas se autoconduzam. O que acontece justamente em vários casos que eu vejo, até pessoas que trabalhavam comigo, que deixavam que o processo ia se autoconduzindo. E eu falava, olha, você precisa conduzir o processo, a posição operacional, você precisa ter mais assertividade no que está fazendo. É objetividade. A questão central do negócio não pode faltar objetividade. E aí, se você falta com objetividade, você perde muito tempo. O processo não pode perder tempo. Processo nenhum devia perder tempo. Sim. Eu acho que aí é aquilo que a gente fala de novo, né, Flávio? O Flávio vem de uma realidade internacional. Porque as pessoas que vêm para minha live são padrão internacional, peço desculpas para os outros canais. Cada um tem os convidados que merecem. Então, assim, Flávio, o que acontece? A gente aqui no Brasil, a gente não é claro. A gente não é claro, a gente não tem clareza, eu a gente não tem honestidade. Eu sofri muito com isso. Hoje, você já tem recrutamento de seleção realizado dentro de aeroportos, você já tem recrutamento de seleção feito dentro de cafeterias ou casa de suco, numa praça. Eu estava no Kuwait ano passado e o cara estava entrevistando pessoas para uma companhia aérea numa praça. Eu tive que ir lá e perguntar o que ele estava fazendo. Eu falei, não, estou entrevistando comissários de bordo. Comissários de bordo na praça. Ele falou, é assim que eu quero ver como é que ele interage com as pessoas. Isso eu achei, cara, totalmente fora da realidade brasileira. E quando eu botei o pé no Brasil, assim, é muito rapapé, é muito mimimi, é muita gente falando que, peraí, senta aqui, vamos tomar uma água, você está confortável na cadeira que você está sentado? Cara, objetivo. Você está ali, ninguém está ali enganado. Todo mundo sabe o que você está fazendo ali. O recrutador sabe o que ele tem que fazer. Então, para que se perde tanto tempo no nosso país? A gente nós atrasamos o nosso próprio processo. Entendeu? Os retornos são feitos de forma ineficaz, muitas das vezes de forma impessoal. Quando são feitos, eu acho que isso mostra um amadorismo tão grande, tantos pontos para evoluir ainda, né? E aí que a gente para pensar que às vezes a gente não está nem no 2.0 e está querendo aí falar no 4.0. Bingo! Né? Bingo! Mas, pessoal, será que a gente vive num país 2.0 para ter essa expectativa em relação ao RH? Porque eu vejo assim, o processo, a tomada de decisão, ela precisa ser muito objetiva. Mas o momento do recrutamento, eu vejo assim, pode ser interessante alguma subjetividade. Porque, sei lá, eu sou suspeita. Eu fiz o meu TCC falando sobre a importância da intuição do processo seletivo, né? Que é quando a gente leva toda a nossa bagagem para poder perceber aquele outro ser humano. Então, eu sou da PNL, então rola um mimizinho básico, assim, não tem como. Para eu poder extrair o melhor daquele profissional, eu preciso sim saber se ele está confortável, se ele está com sede. Porque quando a gente está falando de um cargo alto, é muito rápido, é bem assim o estilo que o Flávio falou. Mas quando a gente está falando de um cargo menor, mais operacional, aquele cara já está te endeusando tanto a ponto de chamar de Vossa Senhoria, está tão desconfortável naquela situação. Será que a gente consegue, de fato, extrair o melhor que ele tem se ele está totalmente desconfortável na cadeira, se ele não consegue sentir que ele está falando com outro ser humano? Porque eu, enquanto recrutadora, eu também tenho um problema para resolver. E se ele percebe que a gente está na mesma, que a gente não está num ringue, ou se eu não quero ferrar com a vida dele, ele vai conseguir mostrar o que ele é de fato. Aí a gente vai, sim, investir um tempinho a mais nesse momento da entrevista,
Mas depois a decisão ela é rápida. Eu não vou tomar uma decisão porque, coitado, está sofrendo, mas eu vou respeitar aquele momento de sofrimento e entender por que ele está daquela forma. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente cria uma expectativa muito grande em cima do RH, quando a gente está tão capenga ainda em termos de país, para ter essa expectativa. Me corrijam se eu estiver errada. Eu fico no meio termo entre Flávio e Kelly. Eu acho que concordo, a gente precisa... Eu concordo em termos, sim, com a Kelly. Eu acho que... Sabe o que acontece, Kelly? Falta um pouco de empatia, até mesmo de quem está entrevistando, às vezes. Muitas vezes as pessoas... Às vezes eu mesmo entrevistava as pessoas como diretor de empresa, níveis operacionais, e o cara ficava me olhando, tipo assim, nossa, eu vou falar com o diretor da empresa? E aí a primeira coisa que eu falava tudo bem, cara? Tá nervoso? Não, porque o senhor é o diretor da empresa. Eu falei, cara, eu sou igual a você, vou receber salário igual a você, eu tenho as mesmas, eu sinto dor igual a você, eu tenho problemas, tenho família igual a você. A diferença é que eu já estou aqui e eu quero que você me influencie, só isso, me influencie positivamente. Aí você já começa a quebrar o gelo com a pessoa, e aí você, como a Kelly falou, aí você entra na objetividade. Então, me conta um pouco como é que foi sua experiência. Eu não quero saber que você me conta de trás para frente as tuas 3 últimas. Não. Me conta como foram suas experiências. Conversa comigo. Eu não estou te entrevistando. Estou conversando com você. É um outro nível de conversa, sabe? E o que eu vejo é as pessoas que trabalham... Até quando eu chego em algum lugar, as pessoas muito robotizadas no... Vem cá, preenche esse formulário aqui. Daqui a pouco eu volto. Faz uma redação, gente, cada vez que manda fazer uma redação, morre um gnomo. Pelo amor de Deus, não mate os gnomos. Entendeu? Aí faz uma redação, escreve aqui um formulário, escreve esse formulário. Aí assim, eu já vi gente botar formulário na frente de pedreiro. Eu falei, peraí, cara, o cara, você já leu o currículo da pessoa? Não, mas todo mundo tem que preencher o formulário. Eu falei, peraí, cara, conversa com a pessoa primeiro, vê se ela sabe pelo menos ler e escrever, porque o cara é pedreiro. E eu conheço pedreiros fantásticos, mas que os caras não sabem pegar numa caneta. O cara faz um cálculo de área muito melhor do que muito engenheiro, mas não sabe pegar numa caneta. Então, assim, entende, o que a Kelly falou é muito pertinente. Né? Eu gosto muito de PNL, leio muito sobre isso, estudo bastante também, sou fã disso. Inclusive, eu quero deixar claro aqui em rede nacional que sou fã da Kelly, tá, gente? Sou muito É a primeira vez que ele se declara fã de alguém aqui na live, ou seja, eu e a Daniel não somos nada. Não é isso. Corta o microfone dele, por favor. Olha só, eu sou fã da Kelly. Vocês são meus amigos. A Kelly, eu ainda não consegui ser o amigo que eu queria, porque quando ela veio no Rio de Janeiro, eu não consegui ir. Eu não sou amiga ainda, vocês viram, né? A gente vive um sobe e desce na vida o tempo todo. Fica feliz, fica triste. Fica feliz, fica triste. Suba uma hashtag 30 entre Flávio e Kelly. Você é minha... Pra mim, você é algo inanimado, entendeu? Pra mim, assim, olha, não existe ainda, entendeu? Pra mim, você é fã, sabe? Aquele negócio de fã. Adoro o seu trabalho, adoro o que você faz. Obrigada. O chat está bem participativo, gente, mas a gente já vai encaminhando para o final, mas eu preciso fechar alguns assuntos aqui com todos vocês. Então, assim, eu acho que eu fico entre Ellen, também fico entre Ellen, mas nesse caso aí eu fico entre Kelly e Flávio, no sentido de que eu acho que sim, nós deveríamos ser mais profissionais no sentido do retorno e da clareza com que a gente passa esse retorno para o candidato, sem romance. Mas ao mesmo tempo eu acho que a primeira entrada, a primeira recepção tem que ser, sim, um pouco mais cuidadosa. Deixa eu ver aqui, quem mais tem pergunta? Estão dizendo que a Liloane falou que você é diferente, Flávio, você foi humilde. É por isso que ele está na minha live, gente, ele é fofo. Ellen. Peraí, cadê? Me perdi aqui com o chat, tá, gente? Mas tinha alguma coisa aqui, mas eu costumo dizer que eu sou educado. Não, você é mais que educado, você é fofo. Comentário aqui da Jane, mais Flávios, mais Kerles. Vamos sair do ar, Ellen, Daniel? Vamos embora. Deixa a live pra eles. Gente, acho que não fazer nada aqui. Tem problema, Bruno, a gente deixar a Kelly resolve? Você se incomoda em sair? Olha, mas também, né, cara? Foi ótimo falar com você. Né? Vamos continuar.
De boa, gente. A gente está jogando aqui no CFZ e a Kerly joga no PSG, né, cara? Então, assim, Champions League para Campeonato Carioca Série D. Nem você entendeu alguma coisa que ele falou? Aperta a tecla SAP para nós. Eu acho que foi elogio, então obrigada. Ellen, ao teu olhar, Diga. produção de artigo ajuda a construir uma autoridade? No meu ponto de vista, sim, porque eu acho que é um momento onde você tem de explorar mais as tuas ideias, diferente de um post convencional que você tem 1.300 caracteres ali para colocar, né, para expressar as tuas opiniões e as tuas ideias. Dentro de um artigo, você consegue mostrar mais as suas competências técnicas também, o quanto você realmente entende sobre aquele assunto. Então, eu acho artigos, no meu ponto de vista, sim, é uma forma bacana de você construir a tua imagem, mas é equilíbrio novamente, né? Você não vai passar o tempo todo só postando artigos. Então, até porque é maçante, fica cansativo as pessoas só lerem artigos seus, elas querem saber mais, mas que contribui, ajuda muito na construção da imagem, com certeza sim. E para você, SSI ou volume de seguidores? SSI. Eu sou das pessoas que preferem qualidade do que quantidade. Mas, explica para as pessoas o que é SSI. É verdade, por favor, Ellen. Então, é uma sigla em inglês, né? É Social Selling Index, é isso? Que mensura. Sim, já te falo. Continua. O SSI, ele mensura, na verdade, a qualidade da sua participação na rede. Então, o quanto você se engaja, o quanto você conecta pessoas, enfim, existem algumas regras ali, alguns critérios, né, de avaliação, mas muito resumidamente é isso, é a qualidade de como você interage na rede. Então, obviamente que eu acredito que quando você constrói uma imagem sólida, é realmente uma construção, vai chegar um momento que você vai ter um número significativo de seguidores. E ok, é uma consequência do trabalho que você desenvolveu, mas não necessariamente significa porque eu tenho muitos seguidores que eu sou um diferencial na rede. O ideal é equilibrar, né? Exato. O ideal é equilibrar o SSI com os seguidores. Posso me gabar um pouquinho aqui? Pode, porque você é o autor da novela. Pô, o SSI do meu segmento que eu tava, eu era o número 1. Show! Uau! Mas aí eu fui ver, não tinha ninguém falando muita coisa do setor petroquímico. O meu é número 1, o meu é 1% em tudo. Mas assim, entenda o seguinte, gente, isso aí, o mas SSI... eu não vendo nada, sinceramente, eu não dou nem... Não, mas eu interajo muito com pessoas da minha área, interajo muito com pessoas que têm um número de seguidores, assim, tipo a Kerly da vida, assim, que é tipo o Neymar, né, do LinkedIn. Então, eu acho que isso ajuda também, né, porque, cara, eu tive juro por Deus, assim, não é mentira, não. Teve um comentário meu que eu comentei no post da Kerly, que eu tive mais curtida do que post meu. Então, assim... Quer gerar engajamento? Comenta na Kerly. Acontece. Cara, assim, eu fiquei, putz, as pessoas leem o que eu escrevo, né? Então, é legal isso. Eu acho que, assim, só para explicar para quem não conhece, o SSI ele é um índice de vendas sociais. Você falou certo, tá, Ellen? Social Selling Index. Nossa, fiz o inglês? Merda agora, mas vamos lá. É o índice de vendas sociais, é como você se vende dentro da ferramenta perante o seu setor. Pessoas do seu setor, como é que você está se posicionando com relação a eles. Então, quando o Daniel fala que ele era o número 1, quando a Kerly fala que ela era o número 0, porque certamente ela está antes do número 1, é porque Kerly inventou o SSI, ela cortou a faixa. Gente, então, a minha mãe está super orgulhosa ouvindo aqui do lado, obrigada. Oi, mãe da Kerly, tudo bem? Então, a gente sabe que isso é algo que é importante, porque é a visibilidade, que eu dou muita diferença, Kerly, de visibilidade para visualização. Sim. Né? Sim. Visualização é uma coisa, visibilidade é outra. É importante ter número de seguidores, eu não desfaço disso. E as pessoas confundem isso. Visibilidade, às vezes, um comentário
é do estratégico, é daquela pessoa que você precisava que lesse aquele teu comentário, né? E é aquela pessoa que vai te chamar para uma conversa interessante, que daquilo ali vai sair alguma coisa. Visualização é o seguinte, é aquele exemplo, se você botar uma foto no teu Instagram de bunda de fora, vai ter uma visualização incrível. Se você botar uma foto lendo um livro, a visualização é bem menor. É isso. Então, é só realmente para mostrar que nem sempre visibilidade é visualização. É claro que a gente tenta temperar e fazer com que os dois andem juntos, mas nem sempre é possível. Tá colocando Mais aqui... perguntas? Fala, Adriano. Posso fazer só Não, eu ia perguntar se tinha mais perguntas. É isso que eu tô buscando, mas fala, Kelly. Então, na verdade, as métricas, não vou mentir, gente, seria muito hipócrita falar que, eu sou indiferente. Não, é uma delícia. Ter quase 130 mil seguidores é uma delícia, chegar em um evento, ser reconhecida é muito bom. Ter like é bom, sim, você tá entre top 1, ótimo. Não vou Saber falar... que Luana Piovani te odeia hoje em dia é muito bom. Tá. Mas o que realmente faz diferença, e o que realmente mostra para uma pessoa se ela está no caminho certo no LinkedIn, é quando ela recebe um inbox. Que uma Exatamente. Conta, sabe? Hoje você transformou o meu dia com o seu post. É um outro nível. Gente. Uma pessoa que eu não recebo isso diariamente, cara. Sabe? É muito legal. Isso, para mim, realmente é... A gente tem um alcance que muitas vezes a gente não tem consciência. Porque você está assim no conforto da sua casa, despretensiosamente faz um post e aquilo chega exatamente na pessoa que precisava. Exatamente. Aquilo pode mudar a vida de alguém. Então é de uma responsabilidade absurda. Verdade. Então, se vocês me perguntarem o que é ter sucesso no LinkedIn, sem demagogia mesmo, eu acredito que é transformar vidas, né? Que é o meu objetivo enquanto coaching, mas eu acho que deveria ser, de certa forma, em maior ou menor escala, o objetivo de todo profissional. Porque quando a gente é um trabalhador, a gente é um prestador de serviço para a sociedade. Em todo momento a gente é cliente e a gente é ou prestador de serviço ou empregado que está fazendo, contribuindo com alguém. E no LinkedIn é a mesma coisa. Você fornece informação, você consome informação e de uma forma que é uma troca muito bonita, muito verdadeira, a gente cresce junto. E isso vai muito além de número de seguidor. Com certeza, até porque produção de conteúdo é conteúdo, não é só estar ali para, não é blogueirinho, né? É produção de conteúdo. E esse conteúdo é genuíno, esse conteúdo realmente quando a gente faz, a gente não tem ideia do alcance. Muitas vezes a gente, assim, eu vou falar de mim um pouco. Quando eu publico uma dica de currículo, às vezes a gente não tem ideia do alcance do que às vezes uma coisa você coloca ali e que a pessoa não tinha essa percepção de que ela não sabia. Que às vezes a gente fala, a gente é levado a entender que a pessoa faz porque não quer. Não, às vezes a pessoa não sabe, agradece, poxa, eu não sabia, não tinha esse olhar. Então, lembrar que a gente tem muita gente que não tem a instrução para alguns assuntos. O Flávio estava falando da questão assim, do pedreiro, que às vezes mal sabe ler e escrever, mas é um ótimo pedreiro. A gente tem que lembrar que nós temos inteligências diferentes. Né? Que bom que nós temos bons pedreiros, que bom que nós temos bons médicos. Então, até porque depois que você deixou quebrar a parede, não, e até porque depois que você deixou dar a primeira marretada na parede ou a primeira furada na tua barriga, meu amor, você tem que confiar da mesma forma. Então, que bom que temos bons pedreiros e que bom que temos bons médicos. Mas, assim, é muito importante que a gente tenha o olhar que a Kelly está falando, de que para você pode ser corriqueiro, para o outro pode mudar o dia, pode mudar um olhar, pode mudar a forma de encarar determinada situação. Né? É claro que a gente sabe que com o que a gente está fazendo aqui, a gente não vai resolver o problema do desemprego do país, a gente sabe que, infelizmente, amanhã nada vai ter mudado para todos que estejam assistindo, mas que, de alguma forma, a gente consegue levar um pouco de informação e, por que não, um pouco de conforto para quem está aqui conosco. Né? A gente está encaminhando para o fim. Um pouco de esperança, né? Um pouco de esperança também, né? Sim. A gente está encaminhando para o fim. Eu peço, a campanha é uma campanha séria, por favor, contratem o Flávio Valiati, não precisa contratar mais ninguém, contratem somente o Flávio Valiati, ele contrata hoje demais, tá bom? Por favor, subam essa hashtag, contratem o Flávio Valiati. Começando pela Kerly, suas considerações. Ai, pergunta assim aberta, é difícil responder. Bom, pessoal... Diz o que vem no coração. Ai, meu coração tem 130 mil pessoas.
Pessoal, façam o melhor que vocês puderem e não esperem atingir um nível de excelência máxima porque eu tenho que fazer todos os cursos no mundo para ser participativo no LinkedIn. Não precisa. Até onde vocês viveram, com certeza, já deu bagagem suficiente para vocês se apresentarem. Não temam críticas, porque elas virão. Agora, se todo mundo que comentar o seu post tiver uma crítica, aí talvez seja a pessoa que tem que olhar para si. Exatamente. Então, é uma linha muito tênue. Mas não tenha medo de se expor, porque todo mundo está aprendendo com todo mundo. Então, hoje eu estou postando, estou ensinando, amanhã eu estou lendo, estou aprendendo também. E o que vocês têm para ensinar em relação à área de trabalho de vocês? Porque todo mundo é leigo em algum assunto. E o que faz a diferença na construção de autoridade no LinkedIn é que esse profissional se apresente de uma forma tão assertiva que ele consiga tirar muitas pessoas desse estágio de leigos e faça com que a gente se interesse por algum outro assunto. Então, a partir do momento que você tem uma área muito específica e mostra e desperta esse interesse nos outros, é porque você começou a entender esse processo de construção de autoridade. E é isso, gente. Obrigada. Nós que agradecemos, foi uma honra recebê-la aqui, esperamos receber de novo, né? Fica aí, por favor, peçam, gente, peçam que ela volta. Daniel, tem um agradecimento para você aqui. A Cláudia Almeida está pedindo, aproveitando o gancho, gostaria de agradecer ao vivo ao Daniel Cunha. Opa! Tamo junto, Cláudia. Muito obrigado a você por consumir o meu conteúdo e, de certa forma, fazer parte aí aquelas conexõezinhas lá. É aquele momento que ninguém sabe o que aconteceu e a gente fica sorrindo porque a gente acha legal. Suas considerações, Daniel Cunha? Eu só tenho uma frase para encerrar hoje, porque a gente já passou um pouquinho, que a frase é a seguinte. A gente passou muito já. Sorria, essa é a resposta. É um gostinho mais doce para um dia de bosta. Poético. Acho poético, me superou hoje. Empatamos. Eu fiquei sem falar nenhum no outro, então agora estamos... Jesus amado. Você não sabe como eu vou encerrar? Mentira. Ellen, suas considerações? Bom, gente, então a minha consideração final é para todos nós entendermos que é um passo pequeno de cada vez, né? Todo aquele que é grande hoje já foi pequeno um dia. Então não esqueçam que o processo ele é de construção. A gente constrói uma casa colocando um tijolinho de cada vez. Então, a gente não tem que iniciar o processo pensando lá em cima, não. É realmente comemorar as pequenas vitórias e entender que o processo é gradativo. Então, assim, não é porque você não tem milhões de seguidores hoje que você não vai perder a motivação para publicar, para compartilhar conteúdo. Então, o importante é dar o primeiro passo. Comece publicando e você vai ver o quanto isso aos pouquinhos vai começando a crescer. Então, não desanima, não. Continua com foco que o negócio vai. Quantas conexões você tinha no começo, Flávio? Flávio, tá no mudo, Flávio. Quando eu comecei no LinkedIn, é isso que você diz? Isso. Cara, eu tinha 1.500 e pouquinho, cara. E aí, quando eu resolvi escrever, o negócio foi para... Nossa, um belo dia eu abri, que eu fui prestar atenção, eu tinha 30 mil seguidores. Sim, mas eu digo assim, o engajamento no começo era igual? Desculpa, te cortei. Não, o engajamento não era igual no começo, não. Era um passo de cada vez, era difícil, era assim... 20 pessoas, aumentou para 22, aí eu fiquei feliz pra caramba, caiu para 10, entendeu? Aí eu fiquei mais feliz ainda, foi para 5, só para as pessoas verem, só para complementar o que a Ellen falou, para as pessoas verem que tem resultado, e resultado não é do jeito que você quer, rápido. Eu tinha 440 conexões, não postava absolutamente nada. Passei a postar frequentemente há 4 meses. Já tem pouco mais de 10 mil. E assim, não tem uma postagem minha que não tenha pelo menos ali algumas pessoas comentando, falando alguma coisa, um feedback no inbox. Então, assim, é devagarzinho.
Isso aí. É devagarzinho. Suas considerações, e é assim, eu comecei assim, hoje eu tô batendo 78 mil, não chego aos 130 da Kerly, mas tenho 78 mil seguidores e ainda hoje eu me pergunto como, tá? Porque, sinceramente, eu não sei. Simplesmente pelo fato de eu estar escrevendo e o que eu estou escrevendo vai diretamente ao que a pessoa está precisando escutar, e isso é muito legal. Eu acho que eu ganho um dia todas as vezes que eu recebo isso. E eu tenho para dizer uma coisa que é muito importante, que eu costumo dizer isso para mim, e eu recito como um mantra para mim. Ficar esperando motivação para agir na sua vida é igual ficar esperando felicidade para sorrir. Entendeu? Parece lógico, mas não é. É só o jeito fácil que eu acho de achar de fazer as coisas. Então, é muito fácil sorrir quando a gente tem dinheiro, é muito fácil a gente sorrir quando não tem problema. Mas sorrir diante dos problemas que você tem, sabendo que você tem saúde, força e vontade para poder fazer, aí você começa a diferenciar o guerreiro de uma pessoa apenas eufórica. E a gente tem muita gente eufórica, muito pouca gente com espírito de guerreiro para quebrar essa situação que a gente tem aí. São essas minhas considerações finais hoje. Se levar menos a sério, né? Eu acho que a gente se leva. A gente tem que. É o seguinte: você não precisa parecer sério, você precisa ser sério. Exato. Como o Chico Anísio disse uma vez, né? A vida começa com uma grande gozada. Nem sempre. Nem horrível, sempre. Mas é bacana. Às vezes ela não começa, às vezes ela termina, mas tudo bem. Eu acho que essa foi para acabar a live, Bruno. Vamos encerrar. Eu acho que nem me superou. Viu? Como é que dos menores pobres meus maiores venenos? Verdade. Mas é uma verdade, Chico Anísio disse isso. Não fui eu que inventei, não. Vocês colocam a gente naquele estágio profundo de reflexão, né? Você está quase emocionada aqui, está começando a nascer a lagriminha e vem uma dessa. Né? Mas deixa eu só encerrar rapidinho, Bruno, com um pensamento que hoje... Eu ainda tenho que encerrar, mas vai, encerra. Não, é rapidinho, juro por Deus. Falando sério, hoje permeia assim o meu modus operandi. A Margaret Thatcher, ela diz o seguinte: se você tem que provar para alguém que você é uma dama, você não merece ser chamado de dama. Então, assim, eu pego isso de uma forma... Cara, eu não preciso mostrar para ninguém na rede, igual você estava falando, que eu sou top galáxia das galáxias. Se eu ficar forçando muito isso, eu não tenho direito de ser aquilo. Então, é natural. Então, assim, se você é uma pessoa que quer resultados rápidos, sentadinho ali, sem fazer nada, sinto muito lhe informar. A Kerly pode ficar aqui te dando dicas que valem R$1 milhão durante 1 hora, que não vai adiantar nada. É verdade. Eu fiquei milionário após as dicas da Kerly. E, assim, na verdade... Não, agora sem brincadeira. Eu mando minha comissão para cá, porque nem eu tô milionária ainda. Para, Kerly, para. Né? Para, que desempregado aqui sou eu que tenho que chorar. Desempregado de Ray-Ban correndo na praia, gente. O retrato do pobre brasileiro. O Ray-Ban é da minha mulher, cara. Tá vendo? O Ray-Ban é da minha mulher. Vai falar 12 vezes, né? Tá bom, a praia também não é sua, né? A praia também não é sua, né? Aquela areia também não é tua. Tá ele mora, na verdade, ele nem mora ali, ele foi numa ação comunitária. Cara, eu dirigi 40 quilômetros. Ele foi de excursão. É pra manter a imagem, pô. Pra manter a imagem. Você tá certo. Eu acho sim que a gente não tem que provar, nada que você ganhe no grito, você ganha. Eu acho que você simplesmente ou você é sério, ou você é ético, ou você tem conhecimento, e para você ter conhecimento você não precisa ter uma postura dita socialmente correta, mas eu acho que quando a gente fala de construção de autoridade, você tem que ter minimamente coesão com o que você se propõe a fazer. Então, se você, seja de forma descontraída, seja de forma técnica, seja da forma que for, que seja de verdade. Gente, essa é a última live feita desse assunto Diário de um Desempregado no YouTube. Por quê? Por um grande carinho
do YouTube. Eu agradeço aí a todos os responsáveis por isso. A partir do dia 1º de agosto, a gente não consegue mais fazer lives nesse formato pelo YouTube. Então, o que muda a partir da próxima semana? A gente vai para uma outra plataforma, tá? Ao longo dessa semana. Eu vou anunciar para vocês, eu vou fazer com bastante antecedência qual é a plataforma, como se inscreve. É possível que vocês tenham que se inscrever agora antes, tá? E a gente vai para uma outra plataforma, mas estaremos na próxima segunda-feira, eu, Daniel Cunha, Ellen Vivanco, agora já deu branco até no sobrenome das pessoas, me desculpem, e né, eu, Ellen Valiati, Daniel Vivanco e Flávio Cunha. Então, assim, estaremos todos nós aqui na próxima semana, e estaremos na próxima semana com a Tatiana Galo, advogada, que vai nos auxiliar também falando sobre a necessidade das informações mais voltadas para a área jurídica para uma pessoa que está em busca de recolocação, que acabou de ser demitida. Então, também acho que é um foco importante que a gente vai ter ao longo dessa semana. Então, a gente vai anunciando, mas estaremos em algum lugar passando essa live para vocês na próxima segunda, 19 horas. Prometem para mim que estarão conosco? Prometo. Eu Tendo vivo, ok. Não, na verdade, vocês eu sei porque a gente tem contrato. Estou perguntando para o chat mesmo, mas eu agradeço que vocês vão estar conosco aqui de todo modo. Kerly vai estar nos assistindo, ela já deixou isso bem claro para a gente, porque o sonho dela é ser contratada para o quadro, mas assim, a gente está avaliando. Me contrata. E assim, a gente queria muito que a Sônia Abrão estivesse nos assistindo, porque a gente quer, no encerramento, a Sônia Abrão. Porque tem alguma coisa que represente mais o desemprego do que a Sônia Abrão? Então, por favor, tragam Sônia Abrão para ficar com a gente no último aqui do encerramento. Anderson Cleiton comentando que começou a assistir o negócio faltando 10 minutos para acabar. Anderson Cleiton, com uma vergonha na sua cara. Uma boa noite para todos vocês e um grande beijo. Até a próxima segunda. Tchau.